Fala, Diogo. Tá me ouvindo bem aí? Tô de boa. Só ligar aqui. Legal, meu fone, peraí que tá. Só ligar aqui. Ele ainda não parou agora. Tá de boa. Pronto. Acredito que agora é tudo ok. Bom, galera, boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo, da Personal Psicocare. E a nossa entrevista com o professor Hugo Lima. Vai falar um pouco sobre a vida dele, sua carreira. Também abordar dois temas fixos. O tema de calistenia e o trabalho como personal dentro de uma sala de musculação. Então, para a gente já começar, vou pedir para o professor se apresentar, falar um pouco da carreira dele. E aí a gente já começa com as perguntinhas também dos temas e do nosso famoso quebra-gelo. Então, professor, fique à vontade, fale da sua vida e estamos à sua disposição. Galera, vocês podem fazer pergunta para o professor no decorrer da nossa entrevista. Então vamos lá. Fala aí, Diogão. Boa noite, meu caro. Fala aí, pessoal. Boa noite. Prazer poder aí falar com vocês. Meu nome é Hugo Lima. Eu trabalho aí como personal faz mais ou menos 8 anos. Eu atuo também dentro de uma área calistenia, que eu vou falar aqui para vocês exatamente o que é, além da sala de musculação, que eu trabalho no Blue Fit aqui em Santos, uma academia comum, provavelmente você já deve ter ouvido falar da rede aí. E basicamente estou na área aí há bastante tempo, tenho alguns cursos aí voltados tanto para a área de personal quanto para essa parte aí de movimentos ginásticos, que é a calistenia. E sigo aí como representante da área de educação física por um bom período aí. E para falar um pouquinho mais para vocês do que é justamente a calistenia, é exatamente esse trabalho que a gente faz relacionado ao peso corporal, né? Então eu costumo sempre citar de exemplo aí que seria ali o nosso maior representante dentro da ginástica, o Arthur Zanetti, aquele que trabalha nas argolas, fazendo movimentos, realizando movimentos de peso corporal. E é exatamente isso que eu busco fazer. Tem muita similaridade, muito embora não seja ainda o exato esporte, mas talvez seja o melhor exemplo aí para eu trazer para o pessoal. Como base, peso corporal. Então você trabalha ali toda a questão voltada para resistência anaeróbia, mas utilizando o peso do próprio corpo. Além, claro, desse trabalho aí que o Diogo falou para vocês, que é o meu trabalho de personal trainer dentro de uma sala de musculação, visando ali ajudar o pessoal de uma maneira mais estética ou de uma maneira de saúde, dependendo aí da contratação do objetivo do cliente no caso, né? Tem alguma outra pergunta aí, Rodrigão? Bom, a gente vai falar aqui um pouquinho do nosso quebra-gelo, né? Você se apresentou. Então a gente tem uma pergunta também, como a sua família te descreve? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta capciosa, né? Vamos ver o que os meus pais falariam aí de mim. Pô, orgulho ali do filho que tem, acha que eu sou um cara gente boa, né? Acho que eu sou um cara introvertido, muito embora não seja uma verdade, meu trabalho me faz falar muito aí com as pessoas. Talvez no meu espaço mais reservado eu seja assim, uma pessoa mais quieta, muito diferente ali do meu pessoal, do meu trabalho. Claro, tenho muito orgulho aí do filho que tem, me considero uma pessoa de extremo caráter, né? Uma pessoa honesta, de bons valores, e isso eu procuro representar sempre, além, claro, do meu trabalho, da minha profissão. Mas esse valor pessoal, assim, é algo que eu me importo muito, inclusive na tratativa ali com todo mundo durante o ambiente de trabalho, mesmo com as pessoas que não são os meus alunos, né? Então, uma pessoa de integridade aí, uma pessoa honesta, ainda bem, eles têm orgulho do filho que tem, ainda bem. Verdade. E se você não fizesse educação física, qual outro curso que você faria?
Olha, as pessoas falam que eu levo jeito justamente nessa questão da comunicação. Talvez fosse uma coisa aí que eu gostaria de fazer. De repente trabalhar numa área mais do jornalismo, uma publicidade, mas eu não tenho isso muito definido, né? Sempre fui apaixonado mesmo pela educação física, sempre gostei muito do esporte. E aí, talvez de primeiro momento eu vá conciliar justamente com essa questão do jornalismo esportivo, porque ele linka com o que eu faço hoje, né? Mas já seria mais na área de comunicação. Hoje eu não me vejo abrir mão dessa questão esportiva que sempre me fascinou muito, assim, o desempenho, essa coisa estratégica voltada para a fisiologia do esporte, e sempre me fascinou muito. Então, hoje, se eu tivesse que falar, eu falaria que eu trabalhava numa área de jornalismo, mas ainda assim voltado para o esporte. Talvez essa seria a minha escolha aí. Legal. Devido a essa pandemia, o que você ficou fazendo esses 4 meses? Fora a parte física, você cuidou bastante da parte intelectual também? Sim, com certeza, né? Foi um momento aí de muito bom para uma reflexão, para um pensamento ali bem particular, né? Eu confesso ali que no primeiro mês ainda demorei um pouquinho a assimilar o golpe, então eu pouco produzi, assim, eu ainda estava entendendo muito essa questão da pandemia, fiquei muito recluso, fiquei muito na minha casa ali, claro, no momento mais grave também da pandemia, né? E depois eu aproveitei todo esse tempo aí para poder direcionar para os meus projetos, especialmente voltados aí da calistenia, mas foi um bom momento sim, de reflexão, de ler um bom livro, né, falando dessa parte intelectual. Você teve mais tempo, então naturalmente eu pude cultivar algumas leituras, seja ela ali voltada para o meu trabalho, ou seja uma leitura mesmo pessoal, um livro que foge um pouco desse tipo de tema. Mas foi um bom momento, sim, para funilar essa parte intelectual e também para desenhar aí os projetos que eu sempre tive, me fez focar um pouco mais nessa parte aí. Legal. Bom, galera, vou entrar logo no tema. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Vamos falar um pouquinho sobre calistenia. Acho que foi onde que a gente teve mais pergunta da galera que segue a gente, né? Talvez alguém também que segue o Hugo, que mandou aqui. A gente não definiu quem eram as pessoas. Então, eles querem saber o que é calistenia e qual é o seu objetivo. A definição realmente da calistenia, ela traz esse entorno aí de todo o trabalho de peso corporal. Então seria uma prática visando ali o desempenho esportivo, visando talvez a estética, mas sim com o peso corporal, né? Então todos os movimentos atrelados, seja ele ali voltado para uma parte específica, mas a base disso tudo é você realmente trabalhar com o peso do próprio corpo. E aí, qual foi a segunda pergunta? Desculpa que você me fez, jogou em cima disso? E qual é o objetivo? O objetivo ele pode ser tanto a prática, né, de um desporto aí visando fins estéticos, visando uma boa saúde, muitos praticantes voltam para isso e também pode até mesmo ser competitivo. Existe a Federação de Calistenia Street Workout, que chama, então a pessoa pode entrar lá para competir, a pessoa pode entrar assim por um bem-estar. Calistenia ela tem um componente lúdico muito forte, então as pessoas se identificam ali na busca de um movimento, então isso acaba sendo até uma terapia, né? Existem diversos objetivos aí que alguém pode ter dentro da calistenia, seja ele até profissional, até mesmo um simples lazer e a busca aí pela saúde, pela parte estética, todas essas vertentes aí que costumam ser focadas em praticamente qualquer esporte, né? Então acaba quebrando aquele paradigma que as pessoas às vezes falam, pô, não quero fazer uma musculação, não quero ficar dentro de uma academia, então eu posso buscar a calistenia porque eu posso treinar em qualquer lugar, né? Com certeza, tem uma facilidade muito grande. Se você tiver ali um chão disponível, já é suficiente para treinar muita coisa dentro da calistenia. Você não precisa realmente de equiparados. Tem muita gente que costuma achar ali, vincular o ambiente de academia com uma monotonia, né, que é um treino mais chato. Para algumas pessoas é de fato um pouco mais chato. E aí você sim pode buscar alternativas que te dão mais prazer, e a calistenia certamente é uma delas, nem, não chega nem a ser a única, né? Mas tem sim outras opções e a calistenia ela acaba ganhando muito espaço por conta disso, porque a pessoa tem um ambiente diferente, tem uma dinâmica diferente, tem o lance ali da conquista de um novo movimento, e isso inspira muita gente, né? Que você tem uma meta mais plausível ali para você ser, não sabia fazer uma coisa e depois você passa a fazer, então é diferente ali. Geralmente as pessoas têm menos monotonia, né? Tem sentimento de uma menor monotonia no treinamento ao ar livre, com esse tipo de objetivo. Legal. Perguntaram aqui também quais são os benefícios que a calistenia faz no corpo da pessoa. Certo. Ela é um treinamento, assim, primordialmente anaeróbio, nesse ponto muito parecido com a musculação. Então, você consegue, sim, desenvolver a hipertrofia, se essa for a sua vontade, você consegue dar um direcionamento para aumentar ali, o tamanho dos seus músculos, consequentemente, um padrão estético, né? Muita gente atrela isso a um padrão estético.
a calistenia ela tem um resultado muito forte para a questão do tônus muscular, né? Ali no popular a galera chama da definição. Então é bem comum você ver um calistênico ali, até pela seletividade do biotipo, ele tem um abdômen bem trincado, como a galera gosta de dizer ali no popular. Então o tônus muscular acaba sendo uma vantagem muito grande, até pela seleção natural do esporte e pelo tipo de prática mesmo que leva a um metabolismo mais acelerado, um exercício mais metabólico que promove esse tônus aí, além da questão da hipertrofia. Aí, saindo um pouco dessa parte fisiológica, tem todo o benefício psicológico, né? Você está ali numa prática de esporte, você libera naturalmente a endorfina, que muita gente sabe aí já o que é. Então você sente um prazer, é uma atividade, tem muitos benefícios para essa área mental, digamos assim. Legal. Perguntaram aqui, como treinar a calistenia? Bom, basicamente, para começar, você só precisa realmente ter boa vontade de dar o primeiro passo, porque você não precisa de muitos equiparados. Mas aí, como um profissional da área, eu te recomendo sim ter um mínimo de instrução, né? Você precisa ter um embasamento técnico em praticamente qualquer atividade que você vai começar e dar o primeiro passo. Então, principalmente pela questão da segurança, que esse é o foco aí, em primeiro lugar em qualquer trabalho que eu desenvolvo. E depois, sim, para você ter uma boa técnica da movimentação, consequentemente colher bons frutos, né? Tudo está atrelado à parte técnica. Praticamente qualquer desporto aí você precisa priorizar antes todo o trabalho de técnica, todo o trabalho de base para aí começar a se desenvolver. Mas para você dar o primeiro passo é muito simples, basicamente realmente ter boa vontade, porque a calistenia não exige muita coisa. Então você pode estar apto aí a começar hoje e agora, se você quiser ali, nem que seja com abdominal ali de solo, qualquer coisa que retrate ali mesmo o teu peso corporal, você já estaria praticando a calistenia. Legal. Perguntaram também o que significa a palavra calistenia. Ela tem origem grega, né? Ela tem ali o cálice, que significa mais atrelado à beleza, né? Nessa questão grega, nessa origem grega, e os tenos de força. Então ela tem origem dessas duas junções aí, a beleza, a parte estética, juntamente com a força, e ela tem essa origem grega, a palavra com essa descendência aí. E como definição, como eu já falei aqui, é o trabalho de peso corporal, né? Talvez você levar em consideração a definição da palavra em si, a gente tem que atrelar aí ao trabalho de peso corporal, porém com origem grega, com essas duas palavrinhas aí que eu citei. Legal. Fala aí, Fabricião, boa Perguntaram aqui noite. também quantas vezes por semana eu devo fazer calistenia. Essa é uma pergunta bem interessante, né? Eu recebo muito esse tipo de pergunta lá no meu perfil e realmente não existe uma única maneira de se conduzir, não existe uma única maneira de se dividir. Você pode fazer isso de diversas formas, então eu não posso realmente entregar uma receita pronta. Você pode treinar todos os dias e ter êxito, você pode treinar 2 vezes na semana e ter êxito, você pode treinar 3, 4. Então depende de um planejamento como um todo, depende do nível ali que você se encontra de desempenho, depende de como preparada a tua musculatura está ali para sofrer aquele tipo de estímulo e principalmente como você divide esse estímulo. Né? Você pode fazer um pouco todos os dias, mas se você opta por um trabalho mais intenso, é natural você precisar de um descanso maior. E aí vai muito assim do seu tempo disponível, da sua bagagem de treino, do seu famoso aí, histórico de atleta e também da maneira com que você pretende dividir e projetar esse treinamento. Dá para ser certo fazer em diversos dias, como dá para ser errado também. Depende de uma série de fatores. Eu realmente não consigo entregar uma receita pronta para isso. Legal. Ô, Diego Arosa, Gabriela também, sejam bem-vindos. Podem fazer pergunta para o nosso Fala entrevistado, aí. o Diego Lima. Colocar aqui quanto tempo para ver o resultado na calistenia. E assim, se você pensa em resultados estéticos, né, principalmente a questão atrelada à hipertrofia, é mais ou menos o mesmo tempo que leva ali para uma musculação. Isso também depende de alguns fatores do tipo, a pessoa iniciou agora, a pessoa tem alguma bagagem de treino, mas geralmente, num caso um pouco mais cru, a pessoa dando os primeiros passos, a gente costuma falar ali entre 2, 3 meses para começar a ver uma melhora. Lembrando que essa é uma estima, né? Depende de todos esses fatores aí que eu já citei, para poder cravar alguma coisa. Então é bem difícil falar em tempo. Mas também para não fugir muito da resposta, esse é um prazo que costuma aparecer alguma melhora ali e costuma dar uma luz para a galera, né? Começa a ver um abdômen mais trincado, começa a ver o músculo saindo, as pessoas começam a se motivar mais a partir daí. Mas eu já falei aqui que depende de uma série de fatores, então muito difícil também entregar uma resposta quanto a prazo, quanto a tempo, né? Verdade. Boa noite, Michele. Boa noite, Diogo. Boa noite, Gabi.
Perguntaram se pode treinar todos os dias a calistenia. Sim, né? Linka com aquela perguntinha que teve antes dessa. Você pode treinar todos os dias, mas você automaticamente, você necessariamente precisa respeitar também a questão de intervalo. Então, se eu tenho ali um estímulo básico ali, eu posso fazer ele, depois eu posso repetir amanhã, eu posso repetir depois. Mas se eu pretendo, por exemplo, penetrar um pouco mais aquela musculatura alvo daquele dia, aí eu vou precisar de mais tempo de descanso. Então, dependendo do formato com que você divide, você pode. Mais uma vez, pode ser errado como pode ser certo, depende do contexto como um todo. Mas você pode sim, não há nada que vai te impedir, levando em consideração esses fatores aí que eu acabei de dizer. Ok. Aí perguntaram, saíram um pouquinho fora do tema, né? Perguntaram o que acontece se treinar bíceps todos os dias. Complicado. É mais ou menos essa linha de pergunta, né? Mas vamos lá. Isso depende muito do teu objetivo também. Se você tem fins estáticos, naturalmente você precisa gerar um tipo de estímulo ali. E se a gente pensar num gráfico, depois eu vou precisar descer, eu vou precisar me recuperar desse estímulo. Então, e a cada vez isso vai crescendo de intensidade, né? Então, para um objetivo de hipertrofia, a tendência é que cada vez o teu corpo ele suporte um estímulo mais forte e naturalmente você precisa de um descanso maior. Então, ele foge um pouco dessa ideia se o objetivo dessa pessoa é hipertrofia. E aí, se a gente pensa, por exemplo, em desempenho, e aí seria muito difícil alguém precisar de desempenho exclusivamente ali no bíceps, mas vamos supor que ele é uma pessoa ali que faz uma queda de braço, ele é um competidor. Aí sim, ele pode ter mais facilidade em atrelar esse treino todos os dias, mesmo assim, dosando, mesmo pensando em desempenho, você precisa dosar o descanso, mas é mais comum, visando esse objetivo de desempenho, você ter uma prática um pouco mais constante daquele movimento. E isso costuma fugir um pouco da regra quando a gente fala de hipertrofia, né? Geralmente o caminho é o oposto, mas volto a lembrar, não existe uma única maneira de se conduzir. Eu estou falando em linhas gerais do que é de costume aí ser feito. Verdade. E perguntaram também aqui quantas vezes eu posso treinar ao mesmo grupo muscular na semana. É a mesma coisa, né? E Praticamente. mesma coisa, mesma interpretação da pergunta, e seria praticamente a mesma resposta, né? Podendo aí ser muito mais frequente, podendo ter uma divisão maior, dependendo disso que eu acabei de passar para vocês. Mas é a mesma essência de pergunta, sim. Aí já uma menina perguntou aqui como separar os grupos musculares para o meu treino na parte feminina, né? Tentando, acho que ela está tentando separar na calistenia se é a mesma coisa no masculino como no feminino. Em linhas gerais, é a mesma prática, costuma ser um pouco diferente na ginástica. Eu sempre cito a ginástica porque ela é muito parecida com a calistenia, né? Então muita gente é oriunda de um ou de outro. E aí, por exemplo, na ginástica, as competições elas giram um pouco mais em torno da flexibilidade, talvez das valências, ela precise de uma flexibilidade maior do que propriamente uma força, porém ela ainda assim precisa de todas essas valências. E aí o treino ele começa a ser um pouquinho diferente. Mas ela pergunta como dividir o agrupamento muscular. O fato dela ser mulher aí nesse ponto depende mais se ela tiver uma ênfase diferente, né? Mas a linha de raciocínio ela continua sendo a mesma, continua sendo importante você treinar membros superiores, continua sendo interessante treinar membros inferiores, ao menos que ela tenha um objetivo muito peculiar, né? Que algumas meninas têm, por exemplo, eu quero gerar mais hipertrofia de membros inferiores e, por exemplo, na parte superior não tanto. Mas da maneira com que você vai dividir, ele acaba sendo um treino muito próximo realmente ao do masculino. A linha de raciocínio ela é geralmente a mesma, e aí o que muda mesmo é de indivíduo para indivíduo. O fato do gênero dela ser diferente nesse caso aí da maioria não tem tanta alteração, depende mais da ênfase dela mesmo. Ela pode ser, por exemplo, uma menina que curte muito treinar membros superiores, quer desenvolver essa parte, e aí ela vai seguir com uma métrica muito parecida do masculino, não tem muita diferença não. Legal. Boa noite, Dani. Boa noite, Mike. Uma pergunta aqui é uma pessoa que tem um pouquinho de patologia, ela pôs aqui, eu tenho patologias física e metabólica. É recomendável para pessoas como eu fazer calistenia? Depende muito, né? Qualquer tipo de restrição que ela venha ter, ela não chega a detalhar esse tipo de patologia que ela tem, mas, no geral, a prática desportiva é sempre muito bem-vinda, né? Porque ela precisa mesmo, nesse caso, ter um aval médico, porque dependendo da patologia, pode ser que isso atrele alguma restrição.
Mas na grande maioria das vezes vai ser recomendado para ela uma prática esportiva. E aí, de repente, se for uma coisa assim que você não possa ter muito impacto, você não possa ter uma sobrecarga em alguma vértebra, aí pode restringir ou não a prática de calistenia. Mas na grande maioria das vezes, pela experiência que eu tenho, pelo contrário, é até recomendado. Muitas vezes você precisa ali validar muito bem a questão da intensidade, né? Você não pode exagerar, mas é até recomendável a prática. Quando a patologia ela costuma ser mais grave, geralmente o pessoal tira impacto, leva ali para uma natação, para uma hidroginástica, mas aí, como eu falei, depende muito de que patologia ela esteja falando aí pra gente. E, em linhas gerais, é recomendado sim uma atividade física, sendo ela possivelmente a calistenia. Ela até colocou aqui, é que eu não falei, né? Que alguém já falou para ela que dá para fazer, mas com exercício adaptados. Sim, é uma opção que geralmente acontece mesmo, né? Eu ainda não sei exatamente a patologia dela, mas isso acontece muito, que você acabou de dizer que foi a descrição dela aí. Dependendo do que for ali, você ajusta, você faz uma métrica ali de intensidade, dá uma adaptada, mas na verdade esse é o nosso trabalho, né? Como educador físico, a gente precisa atender a todos ali, difícil, é muito Sim, negativo para a gente quando a gente realmente precisa falar, olha, não, você não pode fazer. Então, dentro de um possível, a gente vai sempre tentar adaptar, a gente vai tentar escalonar ali para que a pessoa possa praticar. É uma das belezas da vida, né? Você poder ter uma prática de atividade física é muito importante, deixa a tua mente melhor, deixa o teu corpo certamente melhor. Então, quanto mais sim a gente puder falar nesse caso, muito melhor, né? A gente vai tentar sempre adaptar da melhor maneira aí. São raros os casos que realmente vai acontecer uma restrição total. Boa noite, Renata. Acho que a Renata te conhece também, mandou um alô aqui pra gente. foi minha orientadora quando eu fiz publicidade e propaganda. Muito bacana, minha aluna também, gente boas. Prazer vê-la aqui, Rê. Isso aí. Bom, entrando na parte personal, acabamos um pouquinho a calistenia, acredito que não tem aqui, que eu fiz a ordem. Quando que você parou, isso é pessoal, né? Quando você parou e percebeu que podia ser um personal trainer? Cara, essa pergunta foi mais ou menos assim. Eu, ali na infância, adolescência, fui nadador e tudo que eu fazia era geralmente no esporte. Eu adoro futebol, adoro essa questão de desempenho, de analisar todas as valências ali para melhorar a performance. Aí eu decidi fazer educação física, né? E aí logo que eu saí, eu pensei, como eu posso atrelar isso aí? Eu já não mais nadava, eu já não mais tinha interesse em seguir assim na natação, mas ainda muito interesse na parte esportiva, fisiologia, etc. E aí eu falei, pô, eu acho que o meu trabalho ali para exigir o máximo da galera, para poder extrair o melhor da performance, poder analisar todas as valências ali, é justamente como personal. E foi quando eu decidi traçar esse caminho. Inclusive, assim, ele conecta muito bem no meu trabalho, porque as pessoas acham, ele é mó marombeiro. Não, não chega a essa questão. Eu gosto mesmo da questão da performance, podendo ela ser ali voltada para uma musculação. Mas eu tenho alguns alunos, por exemplo, que me procuram, que vão trabalhar ali para melhorar a performance no jiu-jitsu, melhorar uma performance em outro esporte. E eu vejo isso com muito bons olhos, assim. Essa é a coisa que mais me fascina, é poder extrair o melhor de desempenho. E foi naturalmente por isso aí que eu decidi me tornar um personal, para poder extrair o melhor da galera através da fisiologia, através da prática do esporte. Legal. Valeu, Rafa. Um abração. Aí a pessoa já pedindo um conselho seu, né? O que que eu preciso para ser um bom personal e ter uma boa carreira de sucesso? Cara, essa é uma questão, uma boa pergunta, e acho que o nome ali da função, ela já diz muito sobre o que você precisa fazer. Se você é um personal, você precisa realmente atentar todos os detalhes individuais ali da pessoa que você trabalha, atentar desde, assim, a composição física dela, até mesmo a parte comportamental, a parte psicológica, você precisa entender o que pode servir para ela, se você vai servir a ela muitos detalhes da sua prática ou não. Tem gente que adora saber o porquê que ela está fazendo as coisas, tem gente que detesta saber o porquê que ela está fazendo as coisas, ela quer só que você passe para ela, você tem que ter essa sensibilidade, você também tem que entender a parte técnica, que cada corpo é um corpo, cada corpo reage de uma maneira diferente. Então, essa metamorfose é muito importante no trabalho de personal. Não adianta só você ler alguns artigos e querer aplicar aquilo como se ele aplicasse para todo mundo. Dentro de um próprio artigo existe uma amostragem. Algumas pessoas são beneficiadas por ele, outras nem tanto. E dali sai uma média. E nada impede que dessa média você está lidando com uma pessoa que esteja totalmente a par dela, totalmente fora dessa média. E aí você precisa ter muita sensibilidade e lidar exatamente com aquelas pessoas ali, quebrando até alguns conceitos técnicos, ou pelo menos adaptando alguns conceitos técnicos. Né? A informação, a ciência, claramente, ela é muito importante. Mas esse senso individual, como o próprio nome sugere, de personal trainer, ele é muito importante para a profissão.
A Michelle falou que ela quer sempre saber o porquê das coisas. E é muito legal quando você trabalha com um perfil desse, que você também consegue passar o que você Verdade. conhece, né? E é prazeroso. Mas aí, como eu falei, tem pessoas que são totalmente opostos. E aí, se você para lá e aluga aquela pessoa com um monte de informação, ela não vai se sentir bem. Ela precisa se sentir bem para treinar com você. E às vezes até alguns conceitos, assim, você pensa que exercício isolado pode não ajudar, mas a pessoa adora fazer aquilo, então você adapta, traz para a sua ideia, mas se dentro do possível, se não foge muito do contexto, você acrescenta para ela um isolado, ela ganha ali no componente psicológico, ela vai se sentir bem fazendo o teu treino. Isso é muito importante para a conquista dela dos resultados depois. Mesmo que no detalhe técnico, aquele exercício não seja tão valioso para ela, mas psicologicamente é. E psicologicamente também faz muita diferença. Então você precisa ter essa sensibilidade e não só levar para o lado robotizado, mas precisa entender o lado do ser humano, que é muito importante em todas as questões, mas como um personal trainer eu colocaria isso em destaque aí. Legal. O outro, ele também falou quais são as posturas, você meio que já falou, né? E meio que repetiu ao outro. Aí o cara aqui, né, é um defeito dele, pelo menos como eu estou vendo, né? Eu sou tímido, como posso melhorar o meu lado, sabendo que já é um defeito, para melhorar minha relação com os meus alunos? Então, eu tô partindo aí do pressuposto que ele seja um cara da área, né? Que ele queira virar aí um personal. E tudo existe um caminho muito lógico e coerente. Por exemplo, um personal ele costuma ser um professor de sala anteriormente. E eu até me identifico porque quando eu mais jovem também era um cara um pouco mais introvertido. E o que me ajudou foi exatamente essa questão de precisar trabalhar numa sala. Eu fiz alguns outros trabalhos ali de mais novo mesmo para fazer uma grana. Fiz alguns eventos em que eu precisava me relacionar com o público, era meio que obrigado a isso. Isso me fez crescer muito nesse aspecto aí. Quando você trabalha numa sala, você tem a obrigação de servir ali e atentar a todo mundo e a conversar com todo mundo. É uma das suas funções ser ali receptivo com o pessoal, né? E aí, a partir do momento que você começa a botar isso em prática, você fica ali tão focado nessa questão, você meio que até esquece a timidez. Então, o trabalho ele consegue te moldar muito. Aí é mais ou menos aquela linha do pessoal fala, pô, sou tímido, eu vou fazer teatro. Porque se expõe num ambiente ali que aquilo vai ser atropelado por água abaixo. E é mais ou menos o que eu fiz, mas aí voltado para a questão profissional, né? E aí eu me submeti a colocar naquele meio ali em que eu era meio que obrigado a falar com as pessoas. Quando eu vi, eu já nem sentia mais, eu só estava falando, eu só estava sendo legal com a galera, tive uma resposta muito boa. Pelo menos eu agradeço muito o tempo que trabalhei lá. E para mim isso foi muito importante. Então esse caminho natural, ele vai ajudar, se ele se entregar aí de coração para essa questão do trabalho de sala, que é o princípio de tudo, ele vai colher bons frutos depois como um personal trainer também, pode ter certeza. Legal. Aí também aqui o outro colocou como melhorar meu atendimento com o personal. E a mesma pessoa pergunta como captar mais alunos. Melhorar o atendimento dele como personal. Engloba também na outra pergunta lá que eu falei. Você precisa ser sempre uma pessoa muito ativa, né? Você precisa ali estar atento aos detalhes. Então, assim, tecnicamente falando, eu posiciono lá o meu aluno num exercício X que seja. Detalhes, posicionamento dos pés, posicionamento técnico, isso faz muita diferença. Então você entra ali, você está sempre apontando para o teu cliente, olha aqui, se você puder, assim, se for de bom senso, um toque mesmo, uma posição ali do pé, eu sempre toco no pé do meu cliente, falo aqui, ó, posiciona desse jeito. Então você se mostrar bem ativo ali em toda a questão técnica. Outra coisa, a questão participativa, né? Então você está cobrando ali uma série mais intensa do seu aluno, então você sabe que aquela série vai levar ele ao seu limite, então você faz junto com ele praticamente, você está sempre ali do lado, mostra, você conta, você incentiva, então o personal bom é o personal que faz junto, é o personal que realmente extrai o teu melhor. E você está lá com uma dessas funções é incentivar, além de todo o respaldo técnico, né, além de elaborar o treino, você vai fazer o treino junto com a pessoa. Eu acho que o personal participativo ele está muito à frente assim, dos outros personagens que simplesmente estão lá, passam, fazem um bom trabalho, mas talvez não compre o barulho junto com o teu cliente. Acho que esse é um detalhe que é uma postura que eu considero muito positiva para um personal trainer. Tem uma segunda perguntinha, qual que era mesmo? Como captar mais alunos, certo? É. E aí, em cima disso, cara, eu sempre falo no meu perfil comercial. Já foi uma época que você falava inglês e era o diferencial da profissão. Hoje em dia é um pré-requisito já. Você precisa falar dependendo da área que você atue. E isso eu levo para a questão do marketing hoje. Então, você trabalhar bem o teu Instagram, você está mostrando as coisas ali. Hoje é quase que um pré-requisito de algumas profissões. E essa que ela é extremamente visual,
é uma excelente ferramenta de você captar alunos, porque você está sempre mostrando ali o teu trabalho, você mostra a tua relevância no tema, você mostra com propriedade, você fala sobre aquilo. Então, hoje, eu acredito que alguém que não trabalha esse tipo de rede, não necessariamente o Instagram, mas que não faça esse tipo de marketing positivo aí para a tua profissão, ele está um pouco atrás, né? Porque a maioria das pessoas estão fazendo, estão mostrando resultado, estão mostrando aí o que sabem. Então, eu acredito que essa ferramenta ela seja uma ferramenta essencial, não só para a nossa área, mas para algumas outras também no mercado atual, né, no caso. Legal. Aí o cara perguntou mais ou menos uma base de quanto seria um salário de um personal trainer. A mesma pergunta, o mesmo também perguntou quase a mesma coisa, né? Como fazer propaganda nessa parte de personal trainer? É quase a mesma pergunta, bem parecida, né? A primeira etapa ficou muito difícil falar de um salário de personal trainer, uma vez que é o teu contato direto, né, com os teus clientes. Então depende muito da captação de clientes que você tenha. O que eu acho mais interessante, talvez, responder não é exatamente a pergunta, mas que eu acho interessante é você falar sobre a média de um valor hora-aula, por exemplo. Né? Que hoje cada região ela tem a sua média, e hoje aqui em Santos eu vejo os profissionais trabalhando ali entre cerca de 70, 80, 90 reais a hora aula. Alguns profissionais ali mais emergentes costumam, iniciantes, né, costumam ter um valor um pouco abaixo, porque estão dando os primeiros passos na carreira, e isso é muito natural. Agora, o quanto que você vai fazer ali no mês depende justamente da captação de alunos, né? Tem gente que trabalha mais, tem gente que trabalha menos, então fica bem difícil, porque não existe de fato um salário, né? Existe basicamente a tua negociação com o cliente, e isso depende muito do teu esforço individual. Tem personal que ganha mais e personal que ganha menos, naturalmente por conta desses fatores. Segunda perguntinha, Diogo, me deixa esquecer qual foi mesmo? Que era a segunda perguntinha. Como fazer propaganda nesse meio? É mais ou menos o que você já falou mesmo, Mais ou Instagram. menos, essa linha de você divulgar bem o teu trabalho, essas redes sociais. Eu acho muito importante você ter um estilo, porque, assim, personal tem vários, né? Então, eu acho bem importante também acrescentar nesse ponto de você ter um diferencial, você ter uma linha de raciocínio. No meu caso, por exemplo, eu posso trazer para calistenia, eu faço um trabalho ali voltado para musculação, mas eu tenho todo o componente dos movimentos ginásticos. Tem gente que vai para uma linha mais feminina, tem gente que vai para uma linha mais alto rendimento. Então, uma vez que existe uma disputa muito grande, é bom você ter uma certa especialidade, né? Então, se você puder focar em alguma coisa e ser muito bom naquilo, talvez seja melhor do que você ser bom em diversas coisas, mas não se destacar em nada. Existem diversas estratégias, né? Mas essa costuma ser uma que dá certo, você se aprofundar em algo e ser referência nesse algo. O cara perguntou aqui também, sou personal trainer, mas não cobro hora aula, cobro mensal. É errado fazer isso ou não? Não, de forma alguma. Mesmo você tendo uma base de hora-aula, acaba que na grande maioria das vezes você vai fechar assim um pacote mensal. E é uma opção totalmente individual e no final de contas acaba realmente a grande maioria fechando um valor mensal. É só uma referência. O valor hora-aula é uma referência. Eventualmente você vai poder ter algum cliente que ele vai precisar fazer alguma sessão contigo. Sei lá, ele está viajando, está na tua cidade, ele pediu ali um contato, então ele não vai dar sequência no teu trabalho, ele quer algumas sessões de treino, aí você vai se basear num valor hora-aula. Mas assim, na grande maioria das vezes são pessoas que vão estar ali regularmente com você. E aí, nenhum problema você fechar um pacote mensal, fechar um pacote trimestral. Isso vai muito do personal mesmo, não há nenhuma restrição quanto a isso. Não está errado, não. Legal. Nossa última pergunta, baseado no tema, como é o seu trabalho de personal trainer numa sala de musculação? É uma pergunta. E se você também aplica a calistenia? Se eu aplico a calistenia dentro do meu trabalho, é isso? De musculação? Seria mais ou menos esse tom na pergunta? Sim. Sim, com alguns alunos, né? Eles, naturalmente, eles sabem ali do meu trabalho da calistenia. E aí é muito comum eles derem um pitaco assim, do tipo, pô, eu quero fazer ali a região central, a região do meu core, né, o abdômen, eu quero puxar um pouco mais para esses movimentos. Alguns deles vão além e aí querem tentar aprender alguma movimentação, algum movimento estático ali, e aí ter um pouquinho, um pezinho a mais na calistenia. Então é comum, muitas vezes eu mesclo esse trabalho, mas tem também as pessoas que elas estão ali somente pela musculação, e eu acabo entrando muito pouco, né, no âmbito da calistenia. Então a resposta é positiva, é sim, só que depende muito da pessoa, depende muito do interesse ali, eu acabo sempre atendendo ao pedido dos meus clientes, né, e tem gente que se interessa um pouco mais, tem gente que se interessa um pouco menos. Sobre o trabalho, uma rotina de um personal trainer é uma rotina muito padrão, né, você
oscila de horários, né? Então você está lá em diversos períodos da academia, você tenta sequenciar ali tudo, tem toda essa questão do atendimento individualizado, então foco total ali no seu cliente, todos aqueles detalhes que eu falei de ser participativo, distrair o melhor, fazer valer ali o fato de você estar do lado dele, né? Não estar lá só contendo repetições, mas estar agregando conteúdo técnico, estar incentivando essa pessoa e tentando trazer o melhor resultado possível. Mas é um trabalho muito interessante, é um trabalho muito gratificante. Eu me sinto muito bem numa sala de musculação, é um local que você faz diversos contatos positivos, é uma pessoa, geralmente são pessoas para frente, pessoas da atividade física, é um ambiente bacana, né? As pessoas se cuidam, a parte hormonal está lá em cima, então é um ambiente muito positivo de modo geral. Legal. Pô, já adiantando que não sei quando vai acabar a pandemia, nem ninguém sabe, né? Mas vamos ter uma segunda entrevista na prática. Então, onde você trabalha, né? Você falou que é na Bluefit ou em outro lugar. Se tiver uma autorização para eu me conseguir fazer uma segunda filmagem com você, fazendo uma pequena entrevista e fazendo um feedback com seus alunos, falando, perguntando como que é a aula do professor Hugo e filmar a sua rotina na prática, tá bom? Aí já direto no canal do YouTube ao Ah, vivo. com certeza, a resposta era positiva tanto para a calistenia quanto para uma aula de personal. A gente discute lá com a academia, se a academia liberar, estamos dentro aí. Só falar com a academia mesmo para liberar lá as filmagens. E aí vão ser todos muito bem-vindos. A gente acompanha lá uma aula tanto de calistenia quanto de musculação. O que pretender aí, eu topo. Beleza. Bom, então a gente meio que terminou. Se alguém tiver alguma pergunta, pode, faça agora, nesse momento, por favor. E minha última pergunta, qual mensagem você quer deixar para a galera que viu nossa entrevista agora e vai ver lá no canal do YouTube? Bom, vamos lá. Primeiro é desejar uma boa noite para todo mundo. Obrigado aí pelo pessoal que está assistindo. E assim, a gente está no momento aí final de pandemia. Eu sou um cara educador físico, cuida exatamente aí do corpo de vocês, cuida de toda essa parte física, porque ela naturalmente atrela um bem-estar psicológico e você tem muitos benefícios com a prática da atividade física, né? Então, você que fala aí que não tem tempo, é muito melhor prevenir do que remediar. Arruma um tempo para a prática de atividade física. Esse é o melhor remédio que você pode colocar desde agora. Você vai colher muitos frutos positivos lá na frente. Você realmente só tende a ganhar. O teu trabalho vai desenvolver melhor, a tua questão de saúde vai desenvolver melhor, a tua parte psicológica vai estar melhor. Então, a minha mensagem final é realmente não negligencie isso. É meio que chover molhado, mas as coisas, às vezes, o óbvio, ele precisa ser dito. E esse é o óbvio aí que eu tenho para trazer para vocês. Pratique atividade física, porque é de fato muito importante, pessoal. Não negligencie essa parte, porque cedo ou tarde vai ser um problema para vocês e a gente naturalmente não quer que seja. Beleza. Olha, galera, boa noite a todos. Já antecipando, entra lá no canal do YouTube, se inscreve lá no nosso canal, Personal Psicocare, só colocar na lupinha, que vai estar diversas entrevistas, inclusive a do nosso professor Hugo, que foi dessa noite. Obrigado, Hugo, por ter aceitado Obrigado, nosso pessoal. Obrigado, convite. Durval. Valeu, E é galera. isso Galera que aí. acompanha, só mandar um abraço aí para todo mundo. Obrigado pelo Durval que mandou essa mensagem positiva. Obrigado pelo Murilo, o Júnior, meu camarada Gabriel. Um abraço aí para todo mundo. Desculpa, te cortei, Diogão. Muito obrigado você também que me Relaxa. recebeu aí, abriu espaço. E agradeço aí você. Maior sucesso do mundo para você e maior sucesso aí para todos nós, né? Que todo mundo passe por essa pandemia da melhor maneira possível. E é isso aí. Valeu, Hugo. Boa noite a todos. Valeu, meu camarada. Um abraço.